Fala pessoal, Marcelo do Centro de Treinamento Vidro e Alumínio, hoje trazendo para vocês a aula 1, tá? Nossa aula 1, onde vocês vão aprender um método, a gente vai conversar bastante aqui durante várias aulas, um método que a gente desenvolveu, a gente vivenciou aqui na empresa, quando a gente tinha a fábrica. Então a gente conseguiu criar um modelo de negócios onde você consegue faturar 50 mil por mês trabalhando sozinho. É isso mesmo, pessoal. Você que é vidraceiro, você que é serralheiro, você que hoje trabalha como funcionário e deseja fazer uma renda extra nos finais de semana, essa metodologia vai servir para você. Impressionante como ela funciona. A gente vivenciou ela. A gente tinha uma fábrica que a gente fabricava de tudo. Porta, janela, basculante, porta com basculante, janela redonda, a gente fazia de tudo, como qualquer boa serralheria, certo? Branco, preto, cor de madeira, linha Gold, linha Suprema. Até que na época, fazendo um estudo, a gente pensou, rapaz, e se a gente seguir essa metodologia? Qual que é a base da metodologia, pessoal? A gente está começando um formato que você consegue faturar 50 mil por mês trabalhando sozinho. Só que esse formato você consegue subir e escalar e faturar muito mais, tá? Esse valor aqui é para quem trabalha sozinho. Se você já tem aí a sua esposa que trabalha com você, se você já tem aí um ajudante, dois, já tem uma empresa com funcionários, meu amigo, você vai faturar muito mais que isso, seguindo essa metodologia que a gente vai ensinar aqui numa série de aulas, beleza? Então, eu quero deixar aqui na sua mente um conceito, tá? E, por exemplo, você tem a sua fábrica aí, você é vidraceiro, tá? Na sua vidraçaria ou na sua serralheria, você tem lucro? Tem lucro? Acredito que sim, porque senão você não trabalharia. Agora, se você tem a sua vidraçaria, a sua serralheria, e você está capengando, não está sobrando dinheiro no final do mês, não está conseguindo aumentar o salário do seu colaborador, ou você trabalha sozinho e não está sobrando nem para você direito, significa que você tem algum problema aqui. Você tem lucro porque você está trabalhando. Se você não tiver lucro, você quebra, certo? Mas o seu lucro, ele está de quanto? Vamos dizer assim, você tem lucro. Mas de quanto é o seu lucro? 10%? 10%? Se você hoje trabalha com vidraçaria e serralheria, no final do mês você está lucrando 10%, sinto te dizer, o seu negócio não está bom, tá? Quando eu falo 10%, pessoal, gostaria de lembrar o seguinte: aqui no Centro de Treinamento Vidro e Alumínio, a gente ensina você a trabalhar correto, tá? Quando eu falo correto nada de sem nota, nada de esqueminha, tá? O seu negócio ele tem que seguir um modelo íntegro, correto, tanto para com os seus clientes, com os seus colaboradores, com os seus fornecedores. Então, se você é aquele cara que tem o hábito de só trabalha sem nota, compra numa distribuidora, fica devendo, vai para outra, cara, sinto te dizer, você está com um negócio sem futuro. Sem futuro. Aqui a gente ensina você a ter um negócio que prospere. Então, quando você tem um negócio correto, que você segue com integridade, você paga o seu fornecedor, você paga bem o seu funcionário, você trata bem o seu cliente, você faz um bom trabalho, o seu lucro ele passa a ser maior. Então, hoje, qualquer empresa de serralheria ou vidraçaria tem que ter no mínimo 30% de margem, no mínimo. Quando eu falo margem, pessoal, não é o seu salário, tá? É você faturar, coloca o seu salário, que é o prolabore do dono, no bolso e ainda sobra 30%. Aí você tem um negócio saudável. E esse método que a gente vai ensinar para vocês aqui segue essa linha de raciocínio, onde você consegue faturar 50 mil, consegue ter uma margem de 30 a mais, coloca o seu prolabore no bolso e ainda sobra essa margem, porque a margem é da empresa, não é sua.
não é da pessoa física. Você tem que tirar o seu da sobrevivência para você sustentar a sua família, para você ter a sua vida, mas tem que ter a margem da empresa para você investir no seu carro, para você investir numa máquina, para você melhorar o seu espaço, para você aumentar o leque de produtos. Então, pense que a gente está falando aqui, pessoal, de modelo de negócios, tá? Então vamos lá, o seu modelo de negócio tem lucro, certo? Aqui a gente falou das margens, se está baixa, se está alta, já é um alerta que você precisa começar a acompanhar mais o canal, porque aí você vai aprender a subir o seu lucro, beleza? A gente vai dar dica para você melhorar o seu lucro, para você fazer uma planilha, para começar a analisar. Você, na sua empresa, uma pergunta, você tem uma planilha de custos? Você anota nessa planilha todos os seus gastos? Você acordou de manhã, saiu e vai tomar café na padaria antes de ir na distribuidora buscar o seu material. Você tem uma planilha que você anota quanto você gastou no cafezinho da padaria? Você tem essa planilha que você anota ali tudo? Aí você foi lá, abasteceu o seu carro, colocou na planilha esse gasto? Foi lá, fez a instalação na obra, pagou o fornecedor, foi lá, comprou um kit box. Você tem a sua planilha que você anota o kit box que você comprou? Ou seja, você tem esse controle? Se você não tem, passe a ter. É mais uma dica nossa para você. Controle financeiro. Tudo que você gasta e tudo que entra de dinheiro. Você foi lá, fez a instalação, recebeu R$100 em dinheiro, mais R$500 no cartão de crédito. Você tem esse controle das entradas? Se não tem, tem que ter, tá? Porque através desses indicadores é que você começa a trabalhar com metas. Tendo os indicadores na sua empresa, você começa a ter meta. E as metas, você começa a entender aonde você está errando e o que você precisa fazer para evoluir. Entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo. Digamos que o cara, eu já vi casos parecidos, tá? De um conhecido meu, que ele ia trabalhar, na época ele gostava muito de um carro chamado Astra. Um baita carro. Carro bonito pra caramba. E ele comentou comigo isso. Ele falou, Marcelo do céu, quando eu fui perceber o quanto aquele carro estava me comendo de dinheiro, eu fui começar a perceber, era abastecendo o carro dia sim, dia não. Porque o Astra, ele é um carro bom, potente, tá? É um carro mais antigo, então os mais velhos vão lembrar dele. Só que é um carro que bebe muito. Se eu não estou enganado, o Astra ele faz acho que 5, 6 km por litro. Então o que esse cara percebeu depois de um tempo? Que esse carro não dava para ele continuar com esse carro para ficar trabalhando no dia a dia indo para a obra. Ele estava se lascando. Então o que ele fez? Ele vendeu o Astra, olha só, vendeu o Astra e comprou um Fiat Uno para trabalhar. Só nessa decisão, o que ele fez? Só com essa decisão ele aumentou a margem de lucro dele. Percebe? Então às vezes você tem um carro aí que está quebrando, está gastando com gasolina pra caramba. Será que não é melhor você desfazer desse carro? Só que você descobre isso tendo a sua planilha de custo, anotando tudo, para que você cuide do seu lucro. Às vezes você começa a anotar, um exemplo, todo dia você passa na padaria, você toma um cafezinho, pão na chapa, certo? Um ovo mexido, você está mais fit. Ali já foi 10 embora. Aí você pega 10 todo dia, final do mês, 22 dias sem trabalhar o sábado, já são R$220. Aí você fala, caramba, se eu parar com esse negócio de tomar café na padaria e começar a fazer café na minha casa, fazer os meus ovos mexidos ali, fazer o meu cafezinho rapidinho, você vai ganhar tempo, e dinheiro que você vai economizar. Uma decisão. Aí na hora do almoço, você sai da obra, você vai procurar um restaurante, às vezes você não acha um restaurante com preço bom, você tem que pagar ali R$30 na marmita. Às vezes não é melhor você já sair de casa com a sua marmita pronta? Ah, Marcelo, mas eu não vou ficar comendo marmita, o que é isso? Meu amigo, você prefere ficar sem dinheiro? Qual o problema de você comprar uma bolsa térmica, fazer a sua marmitinha em casa, seu arroz, feijão, filé de frango,
bife, o que você gosta, tá? Você que é casado, sua esposa vai lá preparar sua marmita. Você ganha tempo. Você tá lá na correria do dia a dia, você para no canto, pega a sua marmitinha ali, ainda tá quente, come. Então, são estratégias pequenas que eu tô falando aqui que impactam diretamente no teu lucro. Parou para pensar isso? Nós não estamos aprofundando ainda não. Ah, eu tô falando aqui de coisas básicas que vão mexer no seu lucro. Vou te dar outro exemplo. Você tem o hábito de pesquisar o preço do alumínio. Você vai comprar lá o alumínio, você pesquisa. Ah, eu tô pagando R$30 o quilo, R$40 o quilo. Não, mas o distribuidor B mandou uma promoção para mim, que ele tá vendendo o alumínio a R$35. Todo mundo vende a 40. Só ele tá fazendo a R$35 o quilo. Tô dando exemplo da data de hoje, tá, pessoal? Que eu sei que é a média que tá o alumínio. Aí você vai lá e fala, nossa, eu tô na vantagem. Eu vou comprar com essa distribuidora. Só que você vai lá e faz a lista de material e compra aquele perfil. Quando você leva ele para sua empresa e você não tem o hábito de planilhar tudo, você vai lá e, seguindo a nossa orientação, você começa a planilhar. Aí você olha no catálogo. O perfil A, primeiro perfil, ele pesa no catálogo 1 kg por metro linear. Se ele pesa 1 kg por metro linear e a barra tem 6 metros, então a barra tem que pesar 6 quilos, correto? Só que aí você comprou 10 barras daquele perfil. Se ela pesa 6 quilos, então você tem que ter comprado 60 quilos, concorda? Só que aí você olha lá a nota da distribuidora e veio 75 quilos nas 10 barras. Aí você fala, peraí, eu paguei R$35, eu paguei mais barato, só que o alumínio está mais pesado. Quem é do ramo da esquadria de alumínio sabe que existe alumínio fino demais, que não pode, existe alumínio na medida correta e existe alumínio pesado demais. Muitas distribuidoras, muitas extrusoras, infelizmente, elas não seguem o que manda. Qual que é a regra? Que é uma regra que eu particularmente não gosto muito, mas é uma regra de mercado. Perfil de alumínio, ele tem um peso por metro linear no catálogo. Todo perfil tem um peso por metro linear. Quando você compra alumínio, ele pode estar 10% abaixo, 10% acima. Cara, eu cansei de comprar aqui na minha fábrica perfil com 20% a mais de catálogo. Para vocês terem uma ideia, eu tive problema com a distribuidora, eu parei até de comprar com essa distribuidora na época, porque eu avisei o rapaz. Falei, cara, eu faço o controle do que entra de alumínio para mim. Se você mandar uma barra muito pesada, eu vou pegar e eu vou devolver. E aí o cara fez uma entrega para mim, tinha lá metade do material dentro da regra, metade do material fora da regra. Eu devolvi. O cara ficou puto. Na terceira vez que eu devolvi o material dele, o cara me mandou mensagem reclamando. Eu falei para ele, eu falei, meu amigo, eu tô comprando com você um alumínio, você manda pesado demais, eu tô sendo lesado. Você vende por quilo, mas eu vendo a minha janela para o meu cliente por um preço fixo. Eu não posso vender a janela para o cliente aqui por peso. Se fosse assim, beleza, mas não é. E o alumínio pesado, mais pesado, ele pode até quebrar o seu estampo. Quem tem serralheria sabe muito bem disso. Um perfil grosso demais, a hora que você coloca ele no estampo e vai fazer a usinagem, tem casos que quebra a ferramenta. Quanto é para arrumar uma ferramenta? Só quem teve que arrumar sabe. Tá? Hoje, brincando, qualquer peça de estampo quebrada é milão. Qualquer coisa é milão. Agora eu pergunto para você. Aqui, ó. Você olha o peso do seu alumínio na distribuidora, você tem uma planilha. Porque se você põe na planilha tudo que você vai comprar, você coloca o peso por metro linear e você coloca o quanto deveria dar de peso, você já sabe, ó, o meu pedido de alumínio tem que gerar 500 quilos. A hora que você pede na distribuidora, se gerou 550 quilos, você já sabe que está 10% acima. Se gerou 560, já estourou os 10%.
Se deu 600 quilos, você está se lascando. Entende? Então aqui a gente está na área, pessoal, ainda do lucro. Do lucro. Vou dar um outro exemplo. Você tem o seu funcionário, que você paga para ele lá um salário. Só que o seu funcionário ele tem o hábito de faltar uma vez por semana. Isso não vai afetar você? Porque você tem um cara, você tem que pagar o funcionário e o cara mete um atestado em você toda semana. Você está sendo lesado. Então esse colaborador não vale a pena para você. Você tem que dispensar e arrumar um que não falte. Mas isso impacta no seu lucro. Mas às vezes você está tanto na correria, que você vai, pô, eu gosto do cara, o cara é primo de não sei quem, é amigo de infância, eu vou tolerando. Só que você vai tolerando, isso aqui não tem perdão, cara. Isso aqui não perdoa. A hora que a sua margem começa a cair, acabou sua vida. Então você não pode ter dó de situações dessa. Tem que pensar que empresa não pode ter coração. Empresa tem que ser número. Infelizmente é assim, tá? Se você for tratar na sua empresa com coração, você vai prejudicar muito a sua margem, tá? Então aqui são alguns exemplos do método que a gente vai ensinar para vocês, para que você consiga sozinho faturar 50 mil por mês e ter lucro sozinho. Você vai começar sozinho. Olha que legal. Qual é a segunda regra que a gente vai seguir? Que a maioria das empresas não tem. Recorrência, pessoal. Recorrência. Na sua empresa, faço essa pergunta para você. No seu modelo de negócios hoje, você tem recorrência? Você que é vidraceiro, você tem ali a sua portinha, a sua loja para a rua. Você tem recorrência? O que é recorrência? É aquele cliente que comprou com você, comprar com você todo mês. Tem? Eu já tive vidraçaria que não tinha recorrência. Eu já tive serralheria que teve uma fase que a gente não tinha recorrência. Quando eu entendi isso, eu falei, não, peraí. Toda hora eu tenho que estar correndo atrás de cliente. Toda hora eu tenho que estar dependendo de um cliente novo. Será que esse é o melhor modelo de negócio para você? Agora, se você tem uma serralheria e você atende arquitetos, engenheiros que estão constantemente fazendo obra, aí você tem recorrência. Se você é um vidraceiro que você faz obra só para engenheiro e arquiteto, aí você tem recorrência. Aí legal, aí bacana. Aí você tem recorrência, porque você tem um cara constantemente fazendo obra, fazendo casa, ou então você trabalha para uma construtora que está fazendo prédio toda hora e solicitando serviço com você toda hora. Aí você tem recorrência. Beleza. Se você tem lucro bom com esse arquiteto, com esse engenheiro, e você tem recorrência, seu modelo de negócio já está melhor. Já está melhor. Só que numa serralheria e numa vidraçaria que você atende engenheiro e arquiteto, dificilmente você vai faturar 50 mil sozinho. Dificilmente. Porque o arquiteto e engenheiro, ele normalmente passa serviço em quantidade. Então você já tem que ter uma empresa, uma equipe, você já tem que estar mais organizado. Como é que você vai instalar, por exemplo, lá uma porta de vidro lá de 2,5 metros por 2,20, 4 folhas. Como é que você instala uma porta dessa sozinho? Dá para instalar? Dá. Fácil não é. Perigoso quebrar o vidro, perigoso se machucar, demora mais. Então você já começa a precisar de um ajudante, pelo menos. No método que a gente criou aqui, você não precisa ter ajudante. No começo não precisa não. Você vai conseguir produzir na sua casa, sozinho, eu falo na sua casa, porque na sua garagem você consegue começar esse modelo de negócio. E fiquem tranquilos que a gente vai mostrar para vocês como é e quais são as esquadrias que vão compor esse modelo de negócio, tá? É um modelo muito legal. Mas vamos lá. Então, vocês entenderam que precisa ter recorrência, tá? Então, se o seu modelo de negócio hoje não tem recorrência, acompanhe esse canal, comece a pensar como eu posso transformar a minha empresa num modelo que tenha recorrência. Eu consiga vender para várias empresas. Por exemplo,
muitos que são do ramo da serralheria e da esquadria conhecem empresas de esquadrias padronizadas, certo? Você vai lá no depósito, material de construção, tem lá os mostruários de janelinha, 2 folhas, janelinha 4 folhas, veneziana, integrada, portas, porta padrão 80 por 2,10. Esse é um sistema de recorrência. A empresa produz ali várias peças na medida específica, porta 70, porta 80, porta 90, 2,10, 3 medidas. E o cara produz ali todo dia um monte de porta daquela e sai distribuindo nos depósitos. Esse é um belo modelo de recorrência, certo? Entenderam? Então, falando da recorrência. Agora, pessoal, tem a outra parte que é muito importante, ó. Escala. Dificilmente, eu conheço poucos, tá? Conheço poucos vidraceiros, serralheiros que têm escala. O que é escala? É você conseguir vender para mais clientes, cada vez mais. Então você atende um cliente e aquele cliente te dá lucro. Só que esse cliente compra de você 10 peças por mês. Por exemplo, esse cliente tem recorrência. Ele está comprando com você 10 peças por mês, tem recorrência. Aí você produz sozinho. Vamos dizer que você produz sozinho 50 peças por mês. 50 peças por mês. Se você tem um cliente que compra 10 peças com você, você tem uma produtividade de 50, você precisa de quantos clientes? 5 clientes. Porque 5 clientes vão suprir a sua fábrica, a sua produtividade. Então você consegue fazer 50 itens e entregar para esses 5 clientes, que vão estar comprando com você mensalmente. Só que você quer crescer. Você contrata um ajudante, um funcionário, ou até um serralheiro, e você fala, opa, agora eu consigo, em vez de produzir 50 peças, eu consigo produzir 100 peças por mês. Você dobra o faturamento com um funcionário, então você aumentou a sua escala. Só que em vez de você ter os seus 10 clientes, você precisa ter 20. Você abre mais 20 clientes. Aí você contrata mais funcionários e você aumenta a sua produtividade. Aí você passa a ter 30 clientes, 40 clientes recorrentes. É esse modelo de negócios que a gente vai apresentar para vocês, tá? Só que você que está começando, dá para você fazer tudo? Dá para você fazer, eu vou pegar tudo, porta, janela, integrada, não dá. Você não tem nem espaço para guardar material. Então, na nossa metodologia, pessoal, a gente vai trabalhar com, a gente chama de Pareto, tá? Vamos lá. Quem aqui já ouviu falar de Pareto? Lei de Pareto. Essa lei de Pareto, ela fala o seguinte, pessoal, que é 80-20. Na sua empresa, se você parar para analisar, você que faz de tudo, você vai reparar que você tem 80% de produto seu que vai te dar 20% do seu lucro. E o contrário também acontece. Tem 20% de produto que te dá 80% de lucro. Então, se você analisar, vou dar um exemplo. Você que tem serralheria, você tem a sua serralheria. Vamos falar um produto que encaixaria aqui, ó, 80. Vou falar aqui, um Maxinhar. Maxinhar é um produto pequeno, dá um certo trabalho e ele é barato. Então, você tem ali um Maxinharzinho. Certo? Agora você tem na sua fábrica a porta pivotante. Você tem porta pivotante com puxador e lambri, aquela porta mais pesada, mais bonita, que você vende a porta lá de 1,20 por 2,20. Quanto que você vende um Maxinhar desse? Mais ou menos. Vou chutar hoje o preço aí de uns R$200.
ou até mais, pouquinha coisa a mais. Então, é um produto. Agora você pega a porta pivotante. Uma porta pivotante hoje, para você vender para um cliente, brincando aí, quanto que vai sair aqui? R$2.000? Então, a gente está falando de um produto que é 10 vezes mais caro que esse. Ah, Marcelo, mas eu faço um maxi-ar mais rápido do que eu faço uma porta. Ok, mas vamos falar que você leva para fazer um maxi-ar meia hora. E para fazer uma porta dessa, você leva 2 horas. Então você teria que fazer 4 maxi-ar para valer uma porta. Concorda? Concorda? Só que 4 aqui daria 800. Que ainda é 2.000. Então esse produto aqui, ele é um produto que te dá menos trabalho e mais lucratividade. Então aqui você começa a entender a nossa metodologia. A gente fez essa análise na empresa, nós pegamos todos os produtos. Então, pô, esse produto aqui, ele dá margem alta? Não, a margem dele é pequena. O preço dele é alto ou é caro? Não, o preço dele também é pequeno. Pô, margem de lucro pequena, dá trabalho e o preço de venda é baixo. Compensa? Eu tenho que fazer 1.000 deles por mês para sobrar um dinheirinho. Agora, uma porta pivotante, se eu fizer 5 portas dessa por dia, sozinho, hoje um serralheiro, não vou falar só um serralheiro não, tá? A gente vai ensinar você aqui, mesmo você que não tem experiência, a gente vai ensinar você a fazer uma porta pivotante sozinho, sem depender de ninguém, e conseguir vender essa porta. Então, vamos falar que você vai fazer 5 portas dessa por dia. 5 portas por dia. A gente está falando de 100 portas por mês. Se você vende por 2.000, é um faturamento de R$200.000. É possível. É possível. Tá? É possível porque a gente já fez. Mas a gente não vai colocar aqui 200.000 para você ficar na cabeça com algo muito alto e ser difícil de você alcançar, principalmente para quem está começando. Então a gente diminuiu a expectativa. Então vamos dizer que você pega aqui, ó, você faça 2 portas. 2 portas dessa por dia. 2 portas dessa por dia, pessoal, é moleza. Você faz 2 portas dessa aqui, fica de boa. Você não usa o dia inteiro para fazer 2 portas. Então que você faça 2 portas dessa por dia. De R$4.000. R$4.000 vezes 20 dias, quanto que deu? R$80.000. Comece a entender aonde isso aqui se encaixa? Então a gente criou uma metodologia fácil de você alcançar. Fácil. A gente vai no decorrer dos vídeos, nós estamos na aula 1, tá? Na aula 2 a gente vai mostrar mais como funciona, quais os perfis, qual o método de produção, fornecedores. Então a gente vai destrinchar para vocês como que funciona essa metodologia. Mas você já está começando a perceber que é possível fazer dinheiro produzindo portas. A gente não vai focar em outro tipo de produto. A princípio a gente vai trabalhar com portas que tenha vidro e que tenha lambri, tá? São portas bonitas, porta que você consegue usar, por exemplo, numa casa. Se a gente parar para pensar, uma casa padrão de bairro, 2 quartos, sala, cozinha, garagem. Você tem uma porta de entrada. Você tem aqui uma porta de entrada. Aonde mais você tem porta? Você tem mais uma porta no quarto do casal, mais uma porta no quarto dos filhos, mais uma porta no banheiro, mais uma porta na lavanderia. Só que a gente já tem 5 portas para um cliente. Para um cliente. Então, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar num formato aqui, ó. Sua empresa está aqui, certo? Vamos imaginar igual um raio de moto, um raio de bicicleta. Aqui, quando a gente faz esse desenho aqui, pessoal, são métodos de vendas, canais de vendas para o seu produto. Então você tem aqui sua empresa, seu produto. Qual canal que você tem hoje que você consegue vender boca a boca? Boca a boca. Você cria o seu produto, você produz a sua porta, deixa ela embalada, que esse é um dos segredos.
Você não vai precisar instalar esse produto. É uma das maiores dores hoje de quem tem serralheria, é a obra, a instalação. Você que é serralheiro, conta aí se você, deixa nos comentários se você não passa por isso. Seu produto já está produzido, você já entregou o contramarco, mas você não consegue instalar, porque o gesseiro não entregou a parte dele, porque o rapaz do piso ainda não fez o piso, porque teve algum problema na obra e você não consegue entregar a sua obra. E às vezes, que é o pior, o restante do seu dinheiro está atrelado à entrega da obra. Isso ferra o seu fluxo de caixa. Você passa dificuldade financeira. Então, por isso que a gente vai estar também aqui nesse curso. Quando você vai negociar, você passa no cartão de crédito em 3 vezes, 4 vezes. O pagamento não pode estar vinculado à obra. Porque se a obra atrasa, você está ferrado. Você não vai ter que pagar o alumínio lá para o fornecedor? Você tem que pagar o acessório, o vidro. E aí você não recebeu da obra? Ó, você está encrencado. Então percebe como a coisa tem que ser bem planejadinha? Então nessa metodologia que a gente criou aqui, pessoal, de produção de portas padronizadas, a gente vai ensinar vocês a fazer porta com dobradiça, porta pivotante, com visor, com puxador, com fechadura, portas bonitas e um preço acessível. Porque uma porta pivotante de R$2.000 é um preço legal. Muita gente consegue comprar. Existem portas pivotantes aí, quem é do ramo sabe. Tem porta de entrada de casa de ACM que é vendida por R$100.000. Aqui a gente está falando de um público diferente, tá? É um público diferente, tá? Que você consegue vender um volume maior. Eu não vou conseguir vender uma porta de ACM 100 portas de ACM por mês. Muito difícil. Agora, 100 portas dessa aqui a gente consegue vender por mês tranquilo. Tranquilo, tá? Falo para vocês que tranquilo. Então, independente da cidade que você esteja, e quanto mais distante do eixo de São Paulo você tiver, maior é o preço de uma porta dessa. Tá? Isso aqui é preço de São Paulo que eu estou falando para vocês. Ah, Marcelo, mas eu olhei na internet, eu vi porta pivotante de lambri por R$1.500. Cuidado, cuidado. A média de preço de uma porta pivotante com qualidade está na casa de R$2.000. Porta com dobradiça, porta de quarto, 80 por 2,10, aí você vai achar ela por R$1.000, R$800. Mas também é um preço bacana, porque a margem continua sendo boa, tá? Esse tipo de produto, pessoal, é de 30% para mais de margem, tá? Eu vou até pedir para o Lucas colocar depois aqui para vocês algumas fotos de portas que vocês vão aprender. Então ele vai deixar aqui nessa fase do vídeo agora, coloca aqui do lado um exemplo de uma porta pivotante, um exemplo de uma porta de giro, tá? A gente vai falar de porta camarão, que é um produto muito legal também. Tá? Então, você usa pouco material e você consegue faturar muito. Lembrando, trabalhando sozinho, sem ter ajudante, sozinho, num espaço pequeno e melhor, sem ter que instalar. Sem ter que instalar. Olha que modelo de negócio legal, cara. Fala se você não vai entrar num novo formato, numa nova fase da sua vida. Você que já tem o seu negócio, já é vidraceiro, já tem cliente, você consegue incluir. Poxa, eu vou continuar atendendo meus clientes aqui e vou começar a fazer essas portas que o pessoal do CT está falando. E aí você vai pegando gosto, você vai ver que você vai começar a abandonar as outras coisas. Porque você não vai ter que ir mais para a obra, você não precisa ter carro para ir para a obra. Você consegue começar a produzir esse formato aqui, esse método, esse modelo que a gente está criando, você consegue trabalhar com ele, pessoal, sem ter carro. Ah, Marcelo, pô, mas como é que eu vou entregar minhas portas? Eu produzi lá 40 portas e tenho que entregar, como que eu faço? Lá na Move. Lá na Move. Hoje, a não ser que na sua região não tenha, tá? Mas hoje você paga um carreto, é mais barato você pagar um carreto, às vezes tem um carro. Você não vai estar entregando porta todo dia, toda hora. Então você consegue trabalhar com essas portas sem ter carro. Olha que beleza! Você que é funcionário, que está querendo fazer renda extra, você consegue produzir. Vamos dar um exemplo que você produza 2 portas dessa por final de semana. Então você vai produzir 4.000 no final de semana, mais 4 no outro, mais 4 no outro, mais 4 no outro.
A gente está falando de quanto? 16 mil reais. Produzindo 8 portas por mês, só trabalhando sábados. Você produz, entrega. Você entrega para um cliente, para um amigo, alguém que está construindo, você viu uma obra lá, você vai lá e leva um panfletinho, fala com a pessoa. A gente vai ensinar vocês. Boca a boca é um deles, correto? Aí a gente tem aqui, hoje, que é muito forte, Instagram. A partir do momento que você começou a produzir essas portas, você vai postar a foto delas no Instagram. Então você começa a postar, a gente vai falar para vocês também sobre tráfego pago, como que você faz, como que você vai lá e posta as suas portas e anuncia elas na sua região. Então, quem está construindo, que está procurando porta de alumínio, vai ver o seu anúncio. Provavelmente vai comprar de você. Hoje a gente tem Mercado Livre. Mercado Livre, que você vai lá, põe a foto da sua porta e anuncia. Mercado Livre vende muito. Eu tenho um grande amigo meu que vende somente pelo Mercado Livre. É uma hora ou outra que vem cliente boca a boca. O cara vende muito no Mercado Livre. Vende porta, só que ele vende outras coisas também. Certo? Então, pessoal, é isso que a gente quer mostrar para vocês. É possível começar com um produto, poucos tipos de perfis. Para você produzir isso que a gente está falando aqui, você não vai usar, não chega a 10 perfis. Vou falar que chega a 20 se você trabalhar com branco e com preto. Aí eu vou vender porta branca e porta preta, que até o Lucas vai colocar aqui, modelo de porta branca, modelo de porta preta, porta com friso, porta sem friso. Então, com apenas algumas variações, você cria vários produtos bonitos pra caramba. Olha que legal. Então, essa é uma metodologia que a gente quer mostrar para vocês, que é possível você fazer dinheiro e se diferenciar do mercado. Não ser mais do mesmo. Porque hoje o que a maioria faz? É vidraçaria, instala box, instala vidro temperado. O cara é serralheiro também, faz linha suprema, uma guerra de preço gigantesca. Faz uma linha Gold, mas também a Bando tem uma empresa maior. Você não consegue fazer uma linha Gold trabalhando sozinho. Difícil, são peças grandes. Dificilmente um vidraceiro consegue trabalhar sozinho. Vai instalar uma porta de temperado, uma janela grande, um fixo grande, um espelho grande. Então a gente pensou numa metodologia seguindo esses princípios. Trabalhar sozinho, não tem instalação e que você consiga trabalhar desde que já seja funcionário, fazendo renda extra. Beleza, pessoal? Então, ficamos por hoje. Essa é a aula 1, tá? Deixe seus comentários, deixe suas dúvidas, se ficou alguma coisa no ar que você não entendeu, que a gente esclarece no próximo vídeo. E aí na aula 2, a gente vai dar sequência nesse assunto aqui, tá bom? Grande abraço para todos aí. Não deixe de curtir o vídeo, tá? Deixe seu comentário, que isso aí ajuda muito o canal. A gente está recomeçando o canal. Indique para os amigos, poste no grupo, para que novos inscritos possam vir para o canal. A gente está começando do zero, então é importante agora começar a ter os inscritos novamente. Beleza? Um grande abraço a todos, fique com Deus.